Vamos seguir com os destaques internacionais. Fabrício Naitsky já aqui conosco, bom dia. Bom dia, Lívia, boa sexta-feira. Para nós, Naitsky, para nós. Vamos falar de eleições americanas? Vamos. Pela primeira vez desde o anúncio da desistência da candidatura, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou de um comício ao lado da vice ainda, né? Da ainda vice dele, até fugiu a palavra ainda, Kamala Harris. Os líderes democratas estiveram juntos na noite de ontem em Maryland. E o Naitsky tem detalhes a respeito desse encontro para a gente. Foi muito saudado Joe Biden nesse encontro lá em Maryland. O primeiro que ele participou ao lado de Kamala Harris desde que ele anunciou a desistência da candidatura, da busca pela reeleição lá no final do mês de julho. E a verdade é que Biden, nesse momento, ele está, Lívia, no que a gente chama aqui em bom português de aviso prévio, né? Então ele está tranquilo ali, está num momento mais light, vamos dizer assim. Final de semana passado, ele foi visto na praia em Delaware, tranquilo, relaxando. Essa semana tirou selfie com funcionários lá na Casa Branca e agora participou desse comício onde ele foi muito aplaudido pelos eleitores do Partido Democrata, pelos apoiadores de Kamala Harris. Afinal de contas, além de ser o presidente americano, ele é um grande cabo eleitoral do Partido Democrata, um dos principais nomes do Partido Democrata, mesmo não indo em busca da reeleição esse ano. Até tinha uma brincadeira, né, dizendo, antes da Kamala Harris anunciar o Tim Walz como vice, que ela estava procurando um candidato a vice que fosse experiente, um homem branco que conversasse bem com o centro político americano. O Joe Biden seria uma opção, mas obviamente que era uma brincadeira, isso não poderia acontecer. Bom, Biden destacou no seu discurso ao lado de Kamala Harris, principalmente, um acordo que a Casa Branca fechou há pouco tempo em relação aos medicamentos fornecidos pelo Medicare, que é o seguro de saúde federal lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm um SUS como tem aqui no Brasil, mas tem o Medicare, que funciona de uma maneira um pouco diferente. Esse acordo, que foi fechado pela Casa Branca, deve economizar para os cofres do contribuinte americano cerca de 6 bilhões de dólares. E é visto como um grande avanço na área da saúde pública americana, que tem ali grandes restrições. Mas é um dos pontos que Biden focou no discurso de ontem e que a Kamala Harris embasou, dizendo o seguinte: quando eu for presidente, a gente não vai parar por aí, a gente vai aumentar os investimentos em saúde, vamos ampliar as negociações envolvendo o Medicare, o seguro de saúde federal dos Estados Unidos. Bom, hoje a Kamala Harris deve apresentar o plano econômico do governo dela, caso ela chegue à Casa Branca como presidente no ano que vem. Isso é algo muito aguardado, a expectativa é de que ela mantenha uma política muito parecida com a promovida pelo governo Biden, tirando um pouco da taxação das classes média e baixa dos Estados Unidos. Eles querem focar bastante em reduzir o custo de vida dos americanos e isso deve influenciar também num aumento de impostos para grandes empresas lá nos Estados Unidos. E, claro, na semana que vem, Kamala Harris será coroada na cerimônia da convenção democrata em Chicago, muito aguardada, onde ela vai receber oficialmente ali todas as honras, como aconteceu com Donald Trump em Milwaukee no final do mês passado também. É um rito que é obrigatório lá nos Estados Unidos e ela estará ao lado de Tim Walz, uma semana toda focada em Kamala Harris e Tim Walz, o Partido Democrata demonstrando muita união nesse momento, depois daquele momento de extrema turbulência que viveu ali nas semanas que antecederam a saída de Joe Biden dessa campanha Casa Branca. Agora o momento é bem diferente, algumas pesquisas inclusive colocam ela à frente de Donald Trump na disputa para a presidência em novembro e Trump relativamente preocupado porque, de certa forma, ela tem ocupado a grande maioria das manchetes nos Estados Unidos. E é aquela coisa, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tem se falado muito mais de Kamala Harris nesse momento do que de Donald Trump. Isso preocupa um pouco o Comitê Republicano, mas é aquilo, né? Até novembro ainda dá para se falar de todo mundo e bastante. Tem muito chão, né, Naitsky? Vamos ouvir o Vilela sobre isso? Vilela, queria te ouvir a respeito também dessas pautas que foram defendidas já nesse pontapé inicial, como a presença, claro, de Biden, né? Porque já começou a campanha lá nos Estados Unidos. Não são pautas que fogem muito do que nós esperamos dos democratas. Atenção às políticas de saúde, porque é uma preocupação lá nos Estados Unidos. Essa questão da taxação, é importante a gente enfatizar. Tirar o pé da taxação para aquelas famílias menos abastadas e compensar essa taxação com as grandes empresas.
Nada do que já esperávamos que viria dessa campanha de Kamala Harris. É isso aí, Lívia. Eu vejo 2 pontos a se destacar nessa reportagem. Um deles é que você vê como o Joe Biden agora se encaixou realmente no papel bastante adequado até para as condições dele, de um presidente da República em final de mandato, construiu uma importante, uma brilhante carreira política ao longo dos anos e vem se colocar numa posição muito mais leve de apoiador do que eventualmente ir para um embate, talvez já sem condições efetivas disso, e eu vejo que nessa posição ele pode ser um fator bastante positivo para a candidata democrata Kamala Harris. No que se relaciona aos temas, a partir do momento que a atual vice-presidente entrou na disputa, os papéis ficaram mais evidenciados. Kamala Harris com um discurso mais claramente democrata, e o que nós vimos nesse comício, juntamente com Joe Biden, ficou bastante evidente nesse sentido, e a própria presença dela, a própria figura dela, as bandeiras que ela já defende ao longo de sua carreira política denotam isso claramente, e por outro lado Donald Trump, aí sim, com um perfil mais claramente republicano, ele com uma figura bastante polêmica, bastante aguerrida, mas sempre defendendo aqueles valores que classicamente demarcam o Partido Republicano. Será uma eleição, como sempre nos Estados Unidos, bastante disputada e bastante marcada por cada uma das diferenças ideológicas.